A saga Varvorut, parte 3. Tudo muda. Após os eventos de parar o coração de Action Comics #1037. Superman e os membros sobreviventes da autoridade veem um lado do Varvorut que eles nunca souberam que existia. Nas catacumbas inferiores, Superman encontra outro sobrevivente da raça felosiana perdida de Krypton. Um cientista que se tornou um gladiador escravizado com muito a ensinar ao Superman sobre sua nova casa, incluindo como sobreviver, e talvez com o tempo, como escapar. Enquanto isso, a busca do Superman para transformar as hordas do Varvorut contra seus mestres começa. O segundo longa-metragem do Caçador de Marte em Action Comics, #1038, é um capítulo divertido que aponta seu chapéu muito profundamente para a Era de Prata e as origens do personagem. Não está totalmente claro quando essa história acontece, mas J-On faz referência a momentos em seu passado dos quais ele está sendo lembrado. Alguém lançou um hit em milímetro, e isso leva J-On a pensar em coisas de seu passado. Na última página, ele se depara com um personagem com um nome que deve ser familiar aos leitores de quadrinhos de longa data. Todo mundo se lembra do ex-parceiro de J-On, Zook? Ah, certo! Esta versão de Zook não se parece exatamente com a refugiada de um mundo paralelo que apareceu pela primeira vez em Detective Comics #311, mas ela é claramente inspirada no original. Esta parece ser uma atualização semelhante ao que Gail Simone e Adriana Mello fizeram com Plastic Man e Wozi Vince na minissérie Plastic Man de 2018. O novo personagem Padus Vakaton parecia assumir o papel tradicional de Wozi, enquanto também usava roupas em tons de verde. Mello, sim, ela também está desenhando esta história de milímetro. E o escritor Sean Aldridge constroem mistério suficiente e canalizam a quantidade certa de nostalgia da Era de Prata no capítulo 2 que mantém o interesse do leitor. Nem sempre é fácil com uma contagem de páginas mais curta em uma história por trás do conto principal. O Superman é, obviamente, a estrela de Action Comics #1038, mas infelizmente, o abanar de língua de Mongul na história principal não é mais interessante do que este capítulo é inspirador. Há algumas coisas que se destacam, no entanto. Miguel Mendonça desenha uma ótima edição. Quero dizer, uau! Sua foto do lacaio de Mongul na página 2 é simplesmente incrível. É assim para o resto da questão também. Quando Superman embala a forma sem vida de Lia em seus braços e solilóquio sobre a natureza da vida após a morte. Parece um metamomento como se ele estivesse tentando tranquilizá-la, ainda sem vida, que ela viverá em histórias futuras, quando algum outro escritor a ressuscita. Também poderia ser uma referência aos seus poderes de luz. No entanto, ele está olhando diretamente para o leitor no último painel de seu discurso. Julian Totino Tedesco oferece outra capa variante incrível para esta edição. Como os dois anteriores, ele precisa de uma história. Este me lembra uma edição real dos anos 80, Superman #417. Estou chamando este de Clark Kent, Senhor da Guerra de Marte. Superman certamente parece ter se equivocado no Varvorut, causando a morte de um, ou dois, de seus companheiros de equipe, e Midniger o chama com razão. Sua resposta sobre a esperança certamente está de acordo com a mentalidade do Superman, mas a questão não parece esperançosa. O leitor realmente não entende o que alguns dos felosianos talvez tirem disso. Os Faelosians, um dos aspectos mais interessantes da corrida de Johnson ao Superman, ainda são relegados a segundo plano. Esta história realmente não faz uma conexão tangível entre Superman e esses personagens. Poderíamos ter feito muito menos Mongul, e muito mais Superman interagindo com os Faelosians de uma maneira significativa, em vez de murmurar e sangrar no chão. É quase como se Johnson tivesse acertado o coração do Superman, mas sua mente estava toda errada. Embora foi bom ouvi-lo referir-se a seu filho como um garoto de 12 anos. Se ao menos fosse crível que isso levaria a uma história que levasse John de volta à sua idade adequada. A DC investiu muito em John como um adulto em expansão. Mesmo que a ideia de Lois e Clark, criando seu filho biológico, seja muito mais interessante com mais potencial do que o John já adulto jamais terá. Action Comics #1038 não é sem mérito. Provavelmente não é o mérito em que você estava apostando. Ainda é um momento difícil para o Superman, mas é bom que haja mais nesse título do que a história principal do Superman.